Olá, eu sou Leandro Paixão e você está no canal O Verdadeiro Evangelho. Vamos analisar um pouco acerca da volta de Jesus, que é uma coisa que a igreja tem pregado até o dia de hoje, que Jesus está voltando e até agora esse Jesus não chegou. Já falei em outros vídeos sobre essa possível volta de Jesus e voltarei a falar baseado em outro texto. Pois bem, a grande tribulação, Mateus capítulo 24, nós iremos começar a ler do versículo 15. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Primeiro ponto, Daniel já havia falado de uma profanação horrível no lugar santo, que era Jerusalém, sendo mais específico, no templo. E quando seria essa profanação? Provavelmente para os nossos dias não seria, porque o templo já não existe mais. Então é bem provável que essa profanação seria no primeiro século. Não há como escapar dessa realidade, pois sabemos que o templo de Jerusalém já não existe mais. E quem conhece a história sabe o que aconteceu nos anos 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, profanou o templo, e isso para o judeu era muito grave. Ele profanou completamente o templo que os judeus tinham como a santa casa do Eterno. Então não há como Jesus ainda voltar. Não há como essa grande tribulação acontecer em nossos dias ou em um futuro além do nosso. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A igreja prega que a grande tribulação seria universal. Ué, mas se a grande tribulação seria uma coisa universal, ou seja, no mundo inteiro, que adiantaria alguém fugir para este ou aquele lugar? Porque o texto está claro. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mas a tribulação seria universal. Então não adiantaria fugir para lugar algum, porque onde você estivesse, a grande tribulação iria chegar até você. Então você vê que não haverá grande tribulação mais coisa nenhuma. E que esta grande tribulação seria local, ou seja, em Israel, em Jerusalém, e naquela época. Pois sabemos que no capítulo 24 de Mateus, Jesus está alertando os seus discípulos. E eu garanto que eu e você não estava lá e que o Brasil não existia nessa época. Versículo 17. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Por quê? Porque o campo ficava fora de Jerusalém. E como a grande tribulação seria naquele lugar, naquela região, se você fosse voltar, você seria atingido. Ela chegaria até você. Mas se você estivesse no campo, distante daquela cidade, fique por lá mesmo, até terminar a grande tribulação. Aquele tormento que viria sobre o povo de Israel. E isto é claro, não é nenhuma invenção. É o que está escrito no texto. Vamos para o versículo 19. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Por quê? Naquela época a ciência não era como hoje, desenvolvida, avançada. Então a mulher grávida e a mulher que estava amamentando, ela teria dificuldade de locomoção. Seria muito difícil dela fugir de um lugar para outro, com um filho pequeno, amamentando, ou até grávida. Então ficaria muito difícil para elas. E vamos para o 20, que diz o seguinte: E orai, para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Ué, por que eles deveriam orar? Eles quem? Os discípulos. Por que eles deveriam orar para que a fuga não fosse no inverno e no sábado? Primeiro, o inverno naquela região era pesadíssimo. Era muito pesado.
Então por isso que eles deveriam orar para que a grande tribulação não fosse no sábado, né, no inverno, porque seria muito difícil a possibilidade de locomoção. E há quem diga que até os dias de hoje o inverno ali continua sendo muito pesado. Agora imagina naquela época. Então por isso que eles tinham que orar para que não fosse no inverno. Segundo, por que que eles deveriam orar para que, além de não ser no inverno, também não fosse no sábado? Porque no sábado era sagrado para os judeus e os portões de Jerusalém estavam fechados, porque naquela cidade existiam regras e dia de sábado os portões eram fechados. Então, com os portões fechados, para onde eles iriam fugir? Então, por isso que o texto diz que eles devem orar para que não fosse no inverno e não fosse no sábado, porque com os portões fechados ficaria impossível deles fugirem para alguma cidade vizinha. Entendeu? Entendeu, pastor? Que fica enganando o povo com a grande tribulação que nunca existiu e uma falsa volta de Jesus que nunca existiu e que jamais vai existir. Versículo 21. Porquanto haverá nessa época grande tribulação. Nessa época, em que época? No primeiro século. O texto é claro. Haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Você quer dizer que o que aconteceu no primeiro século, ali nos anos 70, foi a grande tribulação? Sim, sim. Quando você vem falar sobre grande tribulação, você tem que falar como se fosse um judeu. O que seria uma grande tribulação para um judeu naquela época? O que seria? Mano, nada, absolutamente nada era tão grave para o judeu naquela época como, por exemplo, alguém invadir aquela cidade, causar todo aquele alvoroço e ainda profanar no templo que eles tinham como sagrado. Nada seria tão grave como isso. Por isso que Jesus falou que nessa época, nessa qual? Nessa era naquela que Jesus estava falando. Ele não disse, naquela época, não. Nessa época aqui, nessa época, vai haver uma grande tribulação, jamais vista e que jamais haverá. Então, por que vocês ainda esperam uma grande tribulação, uma vez que o texto diz que seria para aquela época e que jamais haverá uma grande tribulação? Até porque não existe mais templo em Israel. Mas quando você vai analisar sobre grande tribulação e volta de Jesus, você quer analisar como brasileiro. Mas nunca houve uma grande tribulação. Nunca houve. Claro que houve. Claro que houve naquela época. É lógico que houve. E o que Jesus falou foi para aquela época. Só que você não existia. Então para você não tem a mínima importância. Quando você for analisar, analise como judeu e não como brasileiro. Porque nessa época o Brasil não existia.